Independente da crença de cada um, todo mundo um dia já deve ter parado para pensar como seria o fim dos tempos, não é? O famoso apocalipse. Alguns acreditam que daqui a muitos anos, um meteoro vai cair na Terra e dizimar todos os seres humanos, assim como aconteceu com os dinossauros. Já outros dizem que as guerras e o próprio ser humano irá acabar com tudo. Até mesmo um vírus que pode se alastrar por toda a humanidade. Mas o que o último livro da Bíblia, conhecido como o Apocalipse, diz sobre o fim dos tempos? Esse é um dos livros da Bíblia que mais mexe com as pessoas, pois no Apocalipse aparecem vários personagens assustadores, várias bestas, cavaleiros, anjos, 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. Então no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como seria o fim dos tempos segundo a Bíblia, o Apocalipse. Mas antes, galera, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho, clique nesse botãozinho vermelho e faça parte aqui do Você Sabia. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Cavaleiro Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Três Cabeças Molo. E até hoje, muita gente se questiona se um dia o mundo vai realmente acabar e também como isso vai acontecer. E segundo a Bíblia, existe uma resposta para isso e está escrita no último livro, no Apocalipse. Lá conta que o fim dos tempos um dia vai chegar e quando isso acontecer, não vai ser nada agradável. E tudo isso que está escrito no Apocalipse veio de um profeta que teve várias visões e escreveu tudo, com várias histórias assustadoras, tipo um filme de terror. Então se prepare aí, porque segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, o fim do mundo vai ser cheio de catástrofes naturais, o céu vai se apagar, um exército de demônios vão ser liberados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer. Mas galera, no final, o bem sempre vencerá o mal. Agora então, vamos para a história. O Apocalipse, o último livro da Bíblia. Lá no início da era cristã, existia uma grande opressão do Império Romano que perseguiu a comunidade judaico-cristã do Mediterrâneo. Nessa época, o Império Romano propagava que o imperador era um senhor do mundo, tipo um deus na terra. Mas não era isso que os cristãos acreditavam, pois para eles o Senhor dos Senhores era Jesus. E no meio então de todo esse caos, o governante então acabou criando um sistema que acabava controlando a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo deveria prestar culto ao imperador, como se ele realmente fosse um deus. E esse novo sistema, além de fazer a galera cultuar o imperador, também controlava o que era produzido na sociedade agrícola. E assim eles exploravam os pobres para manter os privilégios dos mais ricos. Mas tudo isso que estava acontecendo, galera, ia totalmente contra o que os cristãos acreditavam, pois eles compartilhavam seus bens e ensinavam para todos que todo mundo era igual, independente de classe social e tudo mais. Então foi mais ou menos aí, com essa divergência de ideias, que os romanos começaram a perseguir os cristãos. E foi nesse contexto, nessa época marcada por violência e hostilidade, que João, o profeta, um dos 4 evangelistas, teria escrito então o último livro da Bíblia. Segundo as histórias, João então teria tido uma visão. Ele previu o fim dos tempos e com isso ele escreveu o livro da Revelação, que ficou mais conhecido também como o livro do Apocalipse. E esse livro foi escrito no ano 95 depois de Cristo, lá na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. E nesse livro então, o profeta João relatou algumas conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito para ele, escrevendo também como seria o fim daqueles dias, uma onda de caos, mas com a vitória do bem sobre o mal. E aí nesse contexto, galera, surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal, que no caso é o Apocalipse, o último livro da Bíblia, relatando como seria o nosso fim, o fim dos tempos. Mas vale lembrar, galera, que a Bíblia é um livro muito antigo e suas histórias e simbolismos podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes, pois cada um tem a sua visão e também pode ter o seu significado pessoal. Mas agora então, vamos ver o que aconteceria no Apocalipse. O fim dos tempos segundo a Bíblia. Imagine que um dia você esteja de boa andando pela rua, quando de repente, do nada, várias pessoas somem da sua frente. Como assim? Tipo, tem pessoas e aí do nada elas simplesmente desaparecem do nada. Igual fumaça. Exatamente. E aí então do nada você olha para um lado e olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer e a cidade fica totalmente vazia. Mas não foram só as pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro, deixando no chão apenas as suas roupas. Com isso então, rapidamente, o
mundo se transforma em um caos. Vários acidentes começam a acontecer porque pessoas que estavam dirigindo carros ou fazendo alguma função, como por exemplo também, sei lá, pilotando um avião, simplesmente desaparecem, causando um caos total no mundo. Os hospitais ficaram lotados pelas vítimas dos acidentes. E o pior, galera, vários médicos e enfermeiros também desapareceram. Bom, tudo isso que contamos, galera, o desaparecimento e o caos seria o início de todo o apocalipse. E esse começo das pessoas sumirem é chamado também de arrebatamento. E no caso, essas pessoas que desapareceram foram salvas aqui da Terra. Foram salvas de um enorme problema que está apenas começando. E aí, depois do arrebatamento, começa o apocalipse. E a partir de então, várias catástrofes naturais começam a acontecer em todo o mundo. Guerras, conflitos, destruição. Podemos dizer que depois do arrebatamento iria começar um verdadeiro reino do terror aqui na Terra. E enquanto isso, lá no céu, Jesus teria um livro especial em suas mãos. Um livro selado em 7 selos. E que quando ele abre cada selo, uma coisa terrível acontece aqui na Terra. Os 4 primeiros selos trazem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, que assim que libertados viriam direto para a Terra. Então, em meio de um cenário de guerra, desordem, fome e morte, Jesus abre o primeiro selo e chega o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse então vem até a Terra, montado em um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Esse, o primeiro cavaleiro, representa o Anticristo. O Anticristo surge no meio do caos, como se fosse um líder, alguém de cargo político, muito importante e poderoso. Com sua grande sabedoria e o dom da palavra, esse cavaleiro acaba convencendo os grandes líderes a criar um novo tipo de governo. Mas existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simbolizaria Jesus Cristo. Depois da chegada do primeiro cavaleiro, Jesus libera o segundo selo, o que acaba liberando mais outro cavaleiro. Dessa vez o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada. Esse cavaleiro veio para a Terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo pessoas lutarem umas contra as outras. Depois disso, o terceiro selo foi aberto e o terceiro cavaleiro do Apocalipse apareceu, trazendo assim a fome para o mundo. Esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto, com uma balança na mão fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria escassez nos produtos, por isso a fome. Ou seja, galera, nessa altura do campeonato a Terra já tá uma bagunça. Várias pessoas brigando, passando fome, e para se aproveitar de tudo isso, um governo ou algo do tipo começa a se unificar dominando a Terra. Tudo estaria muito caro e as pessoas comuns teriam dificuldade de se alimentar, causando assim a fome no mundo. Quando o quarto selo é aberto, surge então o último cavaleiro do Apocalipse, que aparece montado em um cavalo amarelo. Ele representa a morte e causa as pragas, mais fome, mais guerras e também mais destruição. Ele veio para piorar ainda mais tudo aquilo que já estava ruim. Com a abertura do quinto selo, João teve uma visão das almas das pessoas que até o último momento foram fiéis a Deus. Pessoas que naquela época foram caçadas e perderam suas vidas por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam Deus até o final, se tornaram mártires e perguntaram a Deus como ele iria resolver todo aquele problema, como ele iria fazer a justiça. Deus então disse a eles para eles esperarem mais um pouco, pois na Terra ainda estava acontecendo um tipo de grande teste. Pois naquele cenário ainda existiam alguns cristãos que precisavam provar a sua fé. Então as pessoas que primeiro sumiram no arrebatamento eram as pessoas 100% de Deus. Isso, foram salvas. E aí tinha pessoas que eram... ainda não sabiam. Dava tempo de serem salvas. Exatamente. Então nesse período algumas pessoas acabaram se corrompendo com os sistemas e já outras acabaram se doando para a fé. Entendeu? Como o mundo tá num verdadeiro caos, seria esse o verdadeiro teste pra ver se você iria continuar seguindo Deus e sabe lá o que poderia acontecer, mas você tinha que acreditar na sua fé, ou se você por conta de medo iria se aliar aos romanos, aos do mal, aos cavaleiros, ao que seja, entendeu? Cada um vai ter o que plantou. Então, como a pessoa às vezes fez uma vida muito boa, já foi arrebatado, ele vai ter uma vida de boa. Agora, o cara que se converteu nesse último... é o julgamento final. É o julgamento final, é a chance tudo final. Tudo tá acontecendo ali pra ser o último julgamento de Deus. É a chance, exato. Você não presta mesmo, sai. Não, você se salvou ainda nesse meio termo. É isso que a gente acha, na real, né? Porque a interpretação vem de cada um também. Então, no sexto selo, o João teria visto tudo isso. Que aqueles que foram fiéis a Deus, mesmo durante todo aquele caos, no final do sofrimento iria dar tudo certo. Então, depois dessa visão, Jesus abriu o sétimo selo. E depois disso, então, as 7 trombetas foram entregues a 7 anjos. E de um por um, esses anjos agora começam a tocar as suas trombetas. E cada trombeta tocada causaria eventos catastróficos aqui na Terra. Então, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta, uma chuva de pedras, fogo e sangue atinge o nosso planeta, destruindo todo o solo e vegetação.
Ou seja, mesmo depois de toda a guerra e conflito, agora sim é que a Terra começa a se destruir de verdade. Ao som da segunda trombeta, um grande meteoro é lançado nos mares, destruindo assim 1/3 da vida marinha e causando assim mais estragos no mundo. Tsunami, terremoto. Quando a terceira trombeta então é tocada, mais outro meteoro cai na Terra, só que dessa vez caindo em rios e lagos, destruindo assim mais vidas aquáticas e acabando com boa parte da água doce do mundo. Na quarta trombeta, 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas perdem o seu brilho e o céu fica completamente escuro. Se já não bastasse tudo isso, é tocada a quinta trombeta, que libera uma praga terrível na Terra. Uma grande praga de gafanhotos que ataca e tortura a humanidade. Segundo a Bíblia, esses gafanhotos iriam surgir no céu como uma gigantesca nuvem de fumaça, tomando conta de tudo, atormentando assim todos os infiéis. Mas não são simples gafanhotos não, eles são venenosos com cauda de escorpião, Armadura de ferro, dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem. Isso aqui é um monstro, né? Não é um gafanhoto, liberou um monstro. Um monstro chamado gafanhoto. Que de gafanhoto não tem nada. Nada, mano. Não, sério mesmo, imagina se do nada vem esses bichos pra atacar a Terra. Credo. Deus então pediu para que esses gafanhotos ou monstros não acabassem de vez com a humanidade, mas que ficassem aqui atormentando eles durante 5 meses. E por causa disso, João escreveu no livro o seguinte: naqueles dias as pessoas vão procurar a morte e não a encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Ou seja, um castigo sofrer. ainda maior. Nossa, mano. Então, nesse momento, está instalado o sofrimento aqui na Terra. Depois ao som da sexta trombeta, é liberado um exército de demônios, que dessa vez dizima 1/3 da humanidade. Os gafanhotos vieram só pra Torturar. fazer a galera sofrer. Agora esses aqui Eu vai sim. acabar mesmo. E assim, com a chegada dos demônios, antes mesmo da sétima trombeta ser tocada, muita coisa ruim vai acontecer aqui na Terra. A Terra vai se parecer o verdadeiro inferno, com novas pragas, desastres naturais. E segundo a Bíblia, Israel seria o único país estável e seguro durante essa situação. Nesse tempo, o anticristo, chamado como a besta ou Satanás, vai reunir toda a sua força e entrar em guerra com Jerusalém. E aí então, que quando essa guerra começar e Israel tiver no seu pior momento, prestes a ser destruída, Jesus vai voltar à Terra com seus exércitos no céu para livrar a Terra do anticristo e de seus seguidores. Jesus então vai deixar até o último momento para assim depois sumir com todos os ruins. e ver quem realmente foi fiel a ele até o último dos últimos momentos. E então, com a chegada de Jesus para acabar com a guerra, Acontece uma grande batalha, onde o anticristo é derrubado. e ele acaba sendo preso no abismo com correntes durante 1000 anos. E é depois disso tudo que começa uma nova era. Com a batalha vencida por Jesus Cristo, começa a era chamada o Reino dos 1000 anos. Em outras palavras, durante esses 1000 anos, a paz e a calmaria iriam reinar sobre a terra, mas apenas para as poucas pessoas que restaram. Só que no final dos 1000 anos, o anticristo será liberado, podendo sair da prisão por um curto tempo. Só que segundo as visões de João, ninguém sabe exatamente quanto tempo será este curto tempo. Quanto tempo o anticristo ficará aqui na terra. Nisso, o anticristo vai tentar reunir mais uma vez um exército, para tentar pela última vez derrotar o Todo-Poderoso. Ele então iria tentar invadir Israel, levando as suas tropas para o sul, onde atualmente é o norte da África, incluindo o Egito e a Líbia. E aí que começa mais uma última e épica batalha, a batalha final do bem contra o mal. Dessa vez Jesus não pode prisionar, né? Tem que acabar mesmo com esse demônio. Jesus contra o Satanás. A batalha começa. Deus então envia fogos do céu para destruí-lo, e Satanás finalmente é lançado em um lago de fogo e enxofre. Onde ele ficará por toda a eternidade. Finalmente. Acabou com esse mal aí, filho. E segundo a Bíblia, depois de tudo isso, depois dessa guerra acabar, E depois de todo esse teste ter acontecido, digamos assim, é aí que acontece o famoso juízo final. onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. Depois disso, o sol volta a brilhar e surge um novo mundo e uma nova vida de paz e tranquilidade. Segundo a Bíblia, então, depois disso tudo, Deus cria um novo céu e uma nova terra, porque a primeira foi totalmente contaminada pelo pecado. E
E é nesse momento que surge o Reino do Bem, uma terra onde os novos habitantes vivem felizes e em paz depois do Apocalipse. Lá é uma terra que, segundo a Bíblia, Deus está constantemente com eles. E todas as pessoas vivem juntas, compartilhando as coisas boas do paraíso. Diferente da nossa terra, lá é um lugar onde não existe tristeza, não existe dor e nem sofrimento. Pois a galera já teria passado por tudo isso. E a Bíblia ainda diz que lá vai ser um lugar onde nem vai existir luto, pois a morte não vai mais acontecer. Ou seja, mesmo depois de tudo isso, depois de todo o caos, depois de toda a confusão, guerra, fome, gafanhoto, demônio e tudo mais, meteoro, parará pororô, o Apocalipse tem um final feliz. Para aqueles que são tementes a Deus, é claro, né? E segundo a Bíblia, finalmente o homem vai viver em sintonia com Deus. Todas as pessoas, né? E com isso, então, as dores acabam e o ciclo se fecha. Eliminando de vez assim todo o mal e todos os pecados da terra. Esse então, galera, seria o fim dos tempos, segundo a Bíblia. O mundo iria acabar, pessoas iriam sofrer por um grande período, mas depois disso tudo se resolveria para aqueles que amam a Deus. É claro, galera, que isso tudo que a gente falou foi um resumão, né? O livro é muito grande e também, como ele foi escrito há muito tempo, cada pessoa tem uma visão, tem uma interpretação dos textos. Não só interpretação, mas também ligação com alguma coisa do mundo. Então, galera, não estamos aqui para desrespeitar a opinião de ninguém. Estamos apenas passando uma visão das várias que existem sobre o Apocalipse. E lembrando também, galera, que esse é o Apocalipse, o fim dos tempos da Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. Então, cada um, mais uma vez, tem a sua visão diferente ou não do fim do mundo. Essa é a visão dos cristãos, beleza? É claro também que existem diversos tipos de cristão e isso não é igual para todos, tá, pessoal? Mas, de certa forma, essa é a visão resumida do Apocalipse. Se vocês gostarem, deixe seu like logo agora. E também, se vocês quiserem que a gente faça vídeo de outras histórias de fim do mundo, de outras religiões ou até mesmo de previsões, coisas que podem acontecer, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente pode trazer para vocês. Todo mundo conhece a história que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque Eva comeu a maçã, certo? Mas isso não está correto e você nem precisa acreditar em Adão e Eva para ter certeza disso. Porque o problema não é na história ou nos personagens, e sim na fruta. A Bíblia nunca identificou o fruto como uma maçã. A palavra usada é sempre pomo, ou seja, ele se refere a uma fruta com esse formato. A maçã entrou na história só quando a Bíblia foi traduzida para o latim, mas nada impede que o fruto proibido seja uma pera ou um figo. Quem é Behemoth? Falem sobre ele. Behemoth, pra quem não sabe, é uma banda de black metal polonesa. E os caras já têm 10 álbuns lançados. Mas aposto que o C. Davi não está falando de Behemoth, a banda polonesa, e sim Behemoth, uma criatura monstruosa da Bíblia. Caralho, falou muito bonito, Daniel. Obrigado, mano. Parabéns mesmo, mano. O Behemoth. Você merece até ir no show do Behemoth. A aparição mais famosa de Behemoth na Bíblia está no livro de Jó, no Antigo Testamento. Lá, essa criatura é descrita como um animal herbívoro gigante que possui uma coraça protetora. Mas como vocês já devem saber, quando o assunto é Bíblia, existem várias interpretações em cima das informações. Alguns dizem que, na verdade, Behemoth seria apenas um nome dado a algum animal que já existe na Terra, como, por exemplo, um elefante ou um rinoceronte. Já outros dizem que, na verdade, ele poderia ser um dinossauro, ou, mais precisamente, um tipo de braquiossauro, que é um gigante herbívoro que já existiu aqui na Terra. E se você gosta de mitologia, saiba que o Behemoth também pode ser considerado como uma criatura mitológica. Alguns dizem que, na verdade, ele é uma espécie de leão gigantesco, já outros relacionam ele a um touro com 3 chifres. E a ponto de curiosidade, existe uma tradição judaica muito legal. A tradição diz que o Behemoth mora ao leste do Jardim do Éden e que uma vez por ano ele dá um mega rugido. Ecas. Lucas Mófilis. E segundo a lenda, o rugido é tão alto que deixa os animais mais agressivos mais calmos e os animais menores se sentem mais protegidos. A lenda diz que o Behemoth é um monstro da terra e o Leviatã é um monstro do mar, e que no final dos tempos eles vão se enfrentar. E nessa luta os dois iriam morrer, porque segundo a lenda, toda a carne dessas duas criaturas seriam servidas para as pessoas que permanecessem vivas. Olha que legal, fazer um churrasquinho mega carne de Behemoth e Leviatã. Mega churrasco, né? Dá pra você Traz as alimentar, brejas e já era. matar a fome da África.
você sabia que na antiguidade existia uma torre que era tão alta que quase chegava aos céus? Uma torre com quase 2.500 metros de altura. O livro sagrado da Bíblia conta a história da Torre de Babel. E essa é uma das histórias que o ser humano não cansa de buscar a verdade. E hoje estamos em 2018 e o maior prédio do mundo está localizado em Dubai. E esse prédio tem mais de 828 metros de altura, chamado de Burj Khalifa. Mas a história que vamos contar hoje é de uma torre muito antiga e que seria muito maior do que esse arranha-céu. Segundo a história bíblica, a Torre de Babel foi o maior edifício já construído aqui na Terra. E a lenda diz que a torre era tão alta que chegava até o céu. Ela teria sido construída no sul da Mesopotâmia, onde hoje fica a Síria e o Iraque. E tudo isso em 2420 anos antes de Cristo. Que seria aproximadamente 130 anos depois do dilúvio que teria acontecido aqui na Terra, também citado na Bíblia. Hoje em dia já é bastante difícil construir um arranha-céu, um prédio que passa aí dos 1000 metros. Imagine então construir uma torre gigantesca lá na antiguidade, há 1000 anos antes de Cristo. Será mesmo que essas antigas civilizações tinham conhecimento e a capacidade de construir uma torre tão alta? E também qual seria o motivo de construir uma torre tão alta? O que eles queriam fazer com aquilo? Para falar dos motivos da construção dessa gigantesca torre, precisamos falar de um cara muito importante, Nimrod. Nimrod foi um personagem muito importante na Torre de Babel. E ele, galera, era neto de Noé, o famoso da Arca de Noé, que teria construído a arca para salvar os animais. Nimrod, na época, era rei de várias terras, e foi justamente ele que deu início no projeto para construir a torre, pois ele tinha o objetivo de chegar o mais alto possível. O primeiro motivo para construir a torre foi que ele queria se proteger de um novo dilúvio, já que o dilúvio da Arca de Noé tinha acabado de acontecer há 100 anos, e grande parte da família dele foi devastada pelo dilúvio. Então o primeiro motivo para fazer a torre era para a segurança dele. E o segundo motivo era para chegar mais perto de Deus. Mas ele não queria chegar mais perto para poder adorar ou ficar mais próximo. Ele queria chegar mais perto para enfrentar Deus. Nimrod queria se vingar de Deus, pois seus parentes teriam sido levados no dilúvio, e ele estava com raiva. Outra coisa que ele também queria construir a torre era para manter todo o seu povo unido e próximo da torre. Como a torre seria muito grande e muito alta, ela abrigaria muitas pessoas do mundo inteiro. E esse lance de unificar o povo em um lugar era uma questão um pouco contra a vontade de Deus, pois naquela época Deus agia para espalhar os grupos, para formarem civilizações, E espalhar o ser humano na terra, porque o intuito de Deus era que os homens se espalhassem pela terra e se multiplicassem, e não ficassem em um único só lugar. Mas mesmo assim, Nimrod seguiu o seu objetivo e começou o projeto de construção da torre. A construção levou 43 anos e foi feita uma torre com mais de 2.448 metros. Uma torre com quase 2,5 km de altura. Aproximadamente 3 vezes mais alto do que o atual maior prédio do mundo. Continuando a história da Bíblia, o livro diz que a torre foi construída em uma época em que todos os povos falavam uma mesma língua. Além disso, a torre era usada como edifício de astrologia e também um lugar para adorar deuses pagãs do céu, outros deuses a não ser o Deus. Então Deus viu que aquela torre era contra os seus princípios. E para impedir que a construção terminasse, Deus então espalhou outros idiomas entre os homens, fazendo com que eles se desentendessem e não conseguissem finalizar a obra. A cidade então recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão, e depois disso a construção foi interrompida para sempre. Ao redor de todo o Iraque existem antigas construções altas, conhecidas como zigurates. Zigurates eram monumentos feitos para homens se aproximarem de Deus, e acreditam que a Torre de Babel era um zigurate. Trazendo para os tempos de hoje, muitos historiadores e estudiosos acreditam ser um exagero ter existido uma torre tão grande quanto a Torre de Babel. Mas outros tentam provar que povos antigos realmente tinham reais conhecimentos tecnológicos e capacidade de construir essa torre. Mas peraí, uma torre tão grande como essa, se ela foi construída, ela tinha que estar por aí. O que será que aconteceu com ela? Ela realmente existiu? Pesquisadores modernos utilizaram as informações encontradas na Bíblia para calcular até qual altura os engenheiros antigos eram capazes de construir. Na história, segundo a Bíblia, a torre foi feita com tijolos. Então, para tentar simular a história, cientistas reproduziram um tijolo de argila da mesma forma que ele era feito há 3.000 anos atrás e testaram a resistência desse tijolo. Colocaram o tijolo em uma máquina de prensa e apertaram o tijolo até quebrar. Segundo testes, usando esses tijolos antigos feitos de argila, o máximo que ele iria aguentar
aguentar erguer seria uma torre de 150 metros. Porque depois disso, o peso da torre seria tão grande que o tijolo não iria aguentar e iria desabar. 150 metros, galera, não é nem perto de 2.500. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Como 150 era um número muito pequeno do que eles queriam, os cientistas não ficaram satisfeitos e buscaram uma outra forma de fazer a Torre de Babel. Foi aí então que um versículo da Bíblia despertou a atenção dos pesquisadores. O versículo dizia o seguinte: e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Gênesis 11:3. Como o versículo dizia, eles pegavam esses tijolos e queimavam eles bem. Esse lance de pegar o tijolo e expor ele a uma temperatura de 800 graus é uma técnica que deixa o tijolo mais forte e resistente. Depois de ler o versículo, pegaram então o tijolo e queimaram ele, para ver se ele realmente ficava resistente e até que altura a torre poderia chegar. Diferente do primeiro teste, onde o primeiro tijolo quebrou ao chegar aos 400 quilos, esse tijolo queimado quebrou com 3.000 quilos. E aí, fazendo as contas, chegaram à conclusão que usando os tijolos queimados, era possível erguer uma torre de até 3 quilômetros de altura, ou seja, até o céu. Um pouco maior do que a Torre de Babel. Então, galera, segundo a Bíblia, realmente era possível construir uma torre dessa altura, e usando apenas o conhecimento e tecnologias que tinham naquela época. Bom, agora já sabemos que realmente era possível construir uma torre dessa, tão grande. Mas será mesmo que há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo foi feita uma torre com quase 2.400 metros de altura? Recentemente, o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, examinou um tablete de pedra encontrado em uma ruína do Iraque. Esse tablete de pedra muito antigo teria nele esculpido o desenho que mostrasse mais ou menos como seria a Torre de Babel. E segundo o Dr. Andrew, essa é uma enorme evidência de que a Torre de Babel realmente existiu, pois alguém teria olhado para a torre e esculpido ela. Dificilmente teria saído do cérebro de alguém. Na imagem da pedra é possível ver o formato de uma torre e ao lado um homem com chapéu. O homem de chapéu presente na pedra seria o rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. E na pedra o rei Nabucodonosor II estaria bem do lado da Torre de Babel. E outra coisa que tinha na pedra, além do desenho, era uma legenda muito misteriosa. Nós jogamos o texto original no Google Tradutor e ficou mais ou menos assim: Etemenach Zikurat Babili, a casa, a fundação do céu e da terra. Zigurat na Babilônia, a base que enchi para fazer um alto terraço. Eu construí as estruturas com bitumen e cozinha em todo lugar. Eu completei o seu topo para o céu, tornando-o brilhante como o sol. Que brisa, né? Que brisa. Isso aí é o quê? É uma história ou é uma descrição? É uma descrição. E ainda fala que o Nabucodonosor teria feito isso para todos os países, em todo lugar do mundo. Pra todo mundo morar ali, na verdade, então. Bom, a descrição tá meio confusa, mas dá pra entender que a torre era muito grande e que tinha intuito de abrigar pessoas do mundo inteiro. Ela não foi feita apenas por Nimrod, o neto de Noé, mas sim por todo aquele povo que estava ali, incluindo o rei Nabucodonosor II, que estava envolvido no projeto. Muitos acreditam que essa pedra, com o desenho e essa legenda, é a prova de que a Torre de Babel realmente existiu. Agora, como provar que ela teve quase 3 km de altura, acho que é algo que nós não vamos conseguir provar. E você aí de casa, acredita que a Torre de Babel realmente existiu? Acha que ela realmente chegava até os céus? E o que vocês acharam sobre essa história bíblica? Vocês gostaram? Lembrando que existem várias outras histórias que são bastante interessantes e que nós podemos trazer aqui pra vocês. Não contando muito assuntos religiosos, mas sim apresentando alguns fatos históricos, como por exemplo a Arca de Noé, se ela realmente existiu, né? Existe um vídeo, existe uma história, uma teoria que ela na verdade está por aí, dentro de uma montanha. Existem outras histórias bíblicas de outras religiões também que podemos tocar e contar pra vocês. Mas é claro, galera, respeitando todas as crenças. Estamos aqui só pra fazer um papel de entretenimento. Então, se você achou interessante esse lance de trazer histórias bíblicas ou até mesmo de outras religiões, então deixa seu like aí e também deixa nos comentários a sua sugestão. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou. Deixou lá no começo, já deixa agora, tá bom? Isso, vamos fazer uma meta de 453. Não se esqueça de se inscrever aqui também, se você ainda não é inscrito, né? Ficamos por aqui então, isso tudo, pessoal. Valeu!